Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Hoje tem a cobertura da peça O Vazio na Mala, histórias do Moré Nelson, baú do Mosaico e muito mais. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos direto ao Mosaico Online. Pode rodar! O Mosaico foi até o Teatro SESI Paulista para acompanhar o espetáculo O Vazio na Mala, peça que vasculha os segredos de uma família que sobreviveu ao Holocausto. Vamos conferir. Amigos do Mosaico na TV, estamos aqui para conhecer um pouco do processo criativo e a história por trás do espetáculo O Vazio na Mala, que está em cartaz aqui no SESI Paulista e a gente confere agora. O Vazio na Mala é eu considero um drama psicológico mesmo, né? Conta a saga de uma família que tem um histórico no Holocausto e que anos depois, com essa avó, né, que teve essa experiência, ela está perdendo a memória, está doente e ela tem um segredo, que
que é um segredo que arrasta a família inteira com esse segredo. E aí esse neto, que é o personagem que eu faço, que é o Samuel, ele volta para visitar a avó e para poder entender antes que ela perca totalmente a memória, antes que ela se vá, né? Essa história é baseada na história do meu primo, do William Jedwab, que é uma história real. Aqui na peça é ficcionalizada, mas ela parte dessa história real. E ele me mostrou em 2021 uma entrevista que ele fez sobre o objeto tema da história, que é uma mala que ficava fechada, não podia ser aberta, onde ele achou todos os documentos e aí ele conseguiu reconstruir os passos da família e descobrir essa história. Então, quando eu vi, falei, isso dá uma peça. Ele topou e aí a gente, enfim, teve todo um percurso desde 2021 para conseguir estrear agora em 2024. Só os móveis feitos sob medida custaram 11 mil marcos. Sei porque foram pagos com o meu dote em 1933. É mais do que uma saga judia. É uma saga de humanidade. É uma saga de refugiados, de perseguidos, que temos tantos, de tantas formas ainda hoje. Quando o cerco nazista apertou, antes que fôssemos presos, surgiu uma última chance. Uma cidade absolutamente desconhecida. Xangai, na China. Mas como toda família, fatos acontecem, lembranças vêm à tona, há coisas que você não gostaria de lembrar, gostaria de esquecer. E aí chega um determinado momento, né, que a família resolve falar sobre isso e questionar e abrir todas as malas, né, para ver o que tem dentro. É muito legal isso. A gente fala sobre ética, né, sobre moral, sobre valores. Claro, tudo relacionado a uma história, mas que toda a família tem ou se envolve com isso, ou se discute sobre isso. Fala sobre afeto, fala sobre amor, né? Sobre comunicação, quer dizer, como a gente conversa, a gente fala tudo, a gente se abre, a gente consegue se dar bem com todos os familiares ou não. Então, são bastante temas, né? Já que se envolvem independente do Holocausto, né? Como seres humanos, né? Você... Rainer, você voltou. Pensei que tivessem levado você. E nosso menino? É o filho dela, o Franz, é seu pai, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente está em cartaz de quinta a domingo, de quinta a sábado às 20 horas e no domingo às 19. Os ingressos são gratuitos e a gente está aqui esperando por vocês. Chegou a hora do quiz do Mosaico. Solta a vinheta. Segundo as tradições judaicas, tanto no Shabat quanto em algumas festas, se consome um típico pão trançado. Você sabe dizer qual o nome desse pão? A. Matzah. B. Croissant. C. Ciabatta. D. Halá. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Na
semana passada, a Unibis Cultural sediou o 17º Seminário do Envelhecimento com o tema A Década do Envelhecimento Saudável. O evento, destinado a atrair, capacitar e atualizar profissionais e voluntários que lidam com a terceira idade, abordou tópicos relevantes para esse público, como a gestão, saúde e transformação digital, inteligência artificial, empregabilidade para idosos, atenção às necessidades da quarta idade, espiritualidade no envelhecimento, entre outros. O evento aconteceu por iniciativa do Até o 120, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, em parceria com a CIP, Unibis Cultural e Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. Vem aí mais uma história do Moré Nelson. O que você preparou pra gente hoje, Moré? Oi! Hoje eu vou falar de um tema que para mim é muito, muito caro. É a minha profissão. Eu sou um professor de Bar Mitzvah há muitos anos. E eu já sabia desde o começo o que é que eu tenho que fazer. Se o menino está em escola judaica, não precisa alfabetizar em hebraico. Se não está, temos que alfabetizá-lo. Mas não é só isso. Temos que ensinar as histórias, os ensinamentos da Torá, festas, tradições, costumes, algumas rezas e, finalmente, o trecho da Torá que vai ser lido e a colocação de Talit Tefilim. Basicamente, é isso, um curso de Bar Mitzvah. Bem, conheço, com o passar do tempo fui conhecendo melhor, mas aí parecem casos especiais. E esses casos especiais, não é fácil, mas enriquece bastante. Como assim casos especiais? É tudo igual. Será? Professor, meu sobrinho quer estudar Bar Mitzvah agora, ele está com 14 anos, e eu vou trazer ele para estudar Bar Mitzvah. Ok. E porque com 14 anos, o que aconteceu com ele quando tinha 13 anos? Ele estava na União Soviética. Entendam que essa é uma história de mais de 40 anos atrás. Ok. E aparece o tio com o sobrinho que fala russo e nenhuma palavra em português. Socorro! Eu não falo nada em russo. Aí o menino me tranquilizou. Falou em russo. É fácil. Dá. Niet. Sim, não. Mas o tio falou, professor, pode deixar. Nas primeiras aulas, eu vou aparecer junto e eu traduzo o que o senhor fala para o menino. Ok. E está marcado o primeiro dia de aula e o tio teve uma crise de apendicite e está no hospital. E aparece o menino sozinho, falando russo e eu falando português. Nunca imaginei que mímica funcionasse tão bem. Realmente, a mímica, o garoto ajuda, eu ajudo. Evidentemente, depois das primeiras aulas, ele já aprendeu um pouquinho de português, ficou mais fácil. Na Bar Mitzvah, quase parecia um garoto brasileiro. Sotaque da União Soviética, da Rússia, não sai tão fácil. Aprendi uma nova lição. Logo depois, meses, aparece uma mãe que eu conheço e ela me traz seu filho que tem deficiência. É um caso especial. O senhor vai ter que ensinar para ele tudo decorado. Ele tem esse problema. Ok. E eu converso com o menino e eu conto as histórias e ele... Posso escrever essa história? E ele me escreve a história numa letra que ninguém entende, só ele, mas contando nos mínimos detalhes. Então agora você decora isto, porque você vai falar isso no dia da tua Bar Mitzvah. Não. Eu quero aprender a ler como o meu irmão mais velho fez, em letras hebraicas. Pergunto à mãe, ele tem problemas. Você me falou, ensinar ele letras hebraicas, se ele quer...
Tudo bem. Demorou o dobro do tempo, ele aprendeu a ler hebraico. E no dia da Bar Mitzvah, gente, foi uma comoção única. Gente chorando. O primeiro garoto totalmente deficiente, lendo e cantando em hebraico. Que emoção! Mas às vezes tem outras dificuldades. Imaginam 45 anos atrás, um garoto que estudava numa escola judaica de São Paulo se mudou para Salvador com a família. Sabia ler hebraico, mas ele precisa fazer Bar Mitzvah. Sim, e como vamos dar aula? Por telefone. Não, estamos falando de telefone fixo mesmo, aquele que todo mundo usava 40 anos atrás. O senhor vai ter que explicar tudo para ele, cantar tudo, sem ver a cara dele, todas as rezas e tudo mais. Um ano inteiro, me reunindo com um garoto 2 vezes por semana, marcamos uma hora no telefone. Acho que não vou ter outra vez essa experiência. Realmente, hoje, a técnica é muito melhor. E outro menino esperto, muito esperto, mas ainda não cresceu. Ele ainda estava na fase de criança e ele, apesar de ter pais que não são tão altos, ele era especialmente baixinho. Como fazer com a Bar Mitzvah? Morel, eu não alcanço a mesa. Eu não consegui chegar a Torá. Simples. Vamos fazer uma plataforma pequenininha, 15 centímetros de altura, ele sobe lá e faz. Me recuso. Ninguém faz isso. Como resolver o problema? Alguém tinha uma mesinha mais baixa. Tivemos que buscar muito longe, cobrir com um tapete, uma toalha, e a Bar Mitzvah saiu bonita. O menino estava na altura da mesinha. Tem mais histórias, tem muito mais histórias a ver. No próximo, são casos até mais empolgantes. Shalom Uvracha. Outro rápido intervalo e voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Reveja um momento marcante da nossa história direto do baú do Mosaico. Stanislau, como foi o seu ambiente ali em Sobibor? O ambiente em Sobibor foi um ambiente péssimo. Desde o dia primeiro que a gente chegou lá, até o dia que eu saí. Maltrato. Todo dia a gente assistia matanças. Era uma coisa horrorosa. E triste. Sofrimentos. Exercícios pesados. Eu próprio não sofria no princípio quase nada, porque eu ficava numa sala fechada, trabalhando para os alemães, mas assistia coisas horrorosas. Também muitas vezes apanhava deles, tanto era por bem ou por mal. Não precisava ter uma razão para me bater. Isso era constante, era sempre. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos, na sua opinião, sobreviveram? Quantos conseguiram alcançar a liberdade? A liberdade, no momento, muitos já alcançaram. Quase, eu calculo quase uns 60% conseguiram fugir de dentro do Sobibor. Mas foram mortos depois, pegos pelos alemães e também pegos por muitos reacionários bandidos poloneses.
E alguns alcançaram outros países mais tarde, além fronteira. Quantos nós calculamos hoje como sobreviventes? Eu calculo talvez hoje uns 20 sobreviventes. Nenhum deles ficou na Polônia. Todos saíram, pois a Polônia nos deixou tristes lembranças. Uma parte vive no Israel, na nossa terra. Uns vivem na América do Norte, uns vivem no Brasil como eu, outros vivem em outros países espalhados. Ninguém quer se lembrar mais da Polônia, viu? A Polônia nos deixou só tristeza e amargura. Stanislau, uma última frase. Você tem uma visão daqui do Brasil para aquilo que aconteceu em anos passados e pode projetá-lo para o futuro? Qual é a mensagem para o futuro? Peço que os judeus se unem, se ajudem. Não esqueçam o que aconteceu naqueles anos. Não deixem nunca mais chegar a isso. Não deixem se maltratar. Enfrentam. Não pensam que alguém nos bate e a gente tem que abaixar a cabeça. Ficam sempre com a cabeça erguida. Lutam. Se tem que nos matar, a gente deve lutar. Não deve se deixar maltratar, não. Enfrentam. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção D. Halá é o pão mais tradicional da cultura judaica. Servido nos feriados religiosos e no Shabat, antigamente eram assados pelos judeus para serem levados ao templo. O termo halá significa oferenda em hebraico e tem origem no século III a.C. Além do uso da halá no Shabat, ela está presente em Yom Tov, Bar Mitzvah e casamentos. Trata-se de um pão que faz parte das ocasiões em que as famílias judaicas se reúnem, fortalecendo os laços e a continuidade da tradição familiar. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. E vamos aproveitar e rever chefe Breno Lerner ensinando a receita da halá. Bem-vindos à cozinha da Ida Chamame. Atendendo ao pedido do nosso internauta, hoje tem receita de halá. Eu tenho aqui o fermento com açúcar, vou pôr um pouquinho de água morna. Tenho aqui 4 xícaras de farinha, vou cavar um buraquinho no meio, vou pôr o sal. Vou pôr o ovo, a colher de óleo e o fermento. Quanto mais você trabalhar a massa, mais você vai liberar glúten, mais elástica ela vai ficar. Eu vou pegar um outro vidro, vou pincelar com óleo, colocar nossa massa aqui. Vou pincelar óleo por cima, para ela não respirar muito. Daqui 2 horas eu volto. Passado o intervalo, de volta com o mosaico, olha o tamanho da nossa massa de halá. Olha que beleza. Tem halá aqui para alimentar o mundo. Bom, vamos agora para a fase 2. Uma superfície imaculadamente limpa. Vamos dar uma enfarinhada. Uma enfarinhadinha na mão. Olha que beleza de massa de chamame. Vamos dar mais uma trabalhadinha. E agora, nós vamos separar 3 bocados iguais. Cada um deles, nós vamos trabalhar para virar um tubinho. Os tubinhos têm que ter um tamanho, uma espessura parecida e aproximadamente uns 30 centímetros. Pela mágica da televisão, nós vamos fazer passar 20 minutinhos bem rapidinho para você. Olha como cresceu a nossa halá.
Agora, momentos finais. Pinceladinha com ovo. Isso é o que vai dar aquela casquinha marrom, o correto na hora de fazer a ralá. É quando você faz a massa, você separa uma bolinha de ralá de um tamanho equivalente a uma bolinha de ping-pong, queima ela no forno e faz a bênção das ralotes. Aí você pode trabalhar a massa. Vamos pôr um pouquinho de gergelim. E sem mais delongas, ela vai para o forno pré-aquecido a 190 graus. Fica aqui então a legítima receita de ralá de Shabbat, segredo absoluto da Zida Shemama. Bete Avon, divirtam-se com a nossa ralá. E o Pinata Música de hoje traz Jane Bordeaux com mais um sucesso. Pode rodar. Okay. אני אעמוד בתור עד שאוכל לשמור לזכות לקח לערב אחד, ואם נלך למסיבה ישנו סיכוי לאכזבה שאחזור לבד. נקפוץ אחרי לשתות קוקטייל או שניים במקום שפעם די אהבנו, ונהרוס הכל פתאום ממשהו טיפשי כמו I love you. מילים יפות לא מתקבלות, אפשר לראות זאת בעינייך עוד מאמש, אך בשבילי כל אות ואות אמת לאמיתה ברורה כשמש. עד שאמצא דבר כה נהדר לומר, אחרוז משפט שנון ונחמד, אבל עדיף שאחכה שהירח יעלה ונשאר לבד. הזמן נכון ניחוח בוסם באוויר, הכוכבים צופים בנו, ונהרוס הכל פתאום ממשהו טיפשי כמו I love you. הזמן נכון ניחוח בוסם באוויר, הכוכבים צופים בנו, ונהרוס הכל פתאום ממשהו טיפשי כמו I love you. I love you. I love you. Na próxima sexta, acenda as velas às 17h41. O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, Shalom Mosaico! Até o próximo programa!